A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos de palavra. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês a respeito de um homem chamado Sansão. Sansão, ele nasceu na época dos juízes e ele nasceu de um ventre infrutífero. A sua mãe, ela era estéril, mas aprove ao Senhor abrir a madre dessa mãe e para que nascesse Sansão. Sansão, ele era um nazireu de Deus. Nazireu significa ser separado, ser santo para o Senhor. E antes do nascimento de Sansão, os seus pais, eles foram instruídos como que Sansão deveria se portar, como seria a vida de Sansão. Não poderia passar navalha na sua cabeça. Sansão não poderia tocar em vinho, nem sequer no fruto da vide ele poderia tocar. Totalmente separado para o Senhor, para uma grande obra, para uma grande responsabilidade no reino de Deus. Mas nós vamos entender através das Escrituras que houve um tempo na vida de Sansão que ele então começa a se desviar do caminho do Senhor. Ele começa então a se desviar dos propósitos que Deus tinha para ele, né? Sansão, ele vem a se envolver com mulheres gentias, com mulheres idólatras, e ele começa então a brincar com o chamado de Deus, ou não levar a sério as coisas do Senhor. E então Sansão se envolvendo com mulheres, ele chega até Dalila. Dalila, que ela era uma mulher, né, filisteia, exatamente do povo que perseguia o povo de Deus. Sansão se envolve com Dalila. E Dalila então começa a buscar em Sansão o segredo da sua força, porque ele era tão forte, mas tão forte que ele derrubava muitos e muitos homens. Com a queixada de jumento, ele derrubou muitos homens. Por quê? Porque a força de Deus estava com ele. E a sua força era na obediência. Ele precisava de obedecer a Deus, né? E Dalila queria saber qual era, de onde vinha essa força. E para isso ela foi seduzindo Sansão. E eu acho assim interessante essa história de Sansão, muito triste e ao mesmo tempo muito profunda, é que Deus ele vai dando oportunidades para Sansão, assim como ele faz comigo e assim como ele faz também com você que irá ver esse vídeo. O Senhor vai nos dando oportunidade. O Senhor confia em nós. Ele coloca em nossas mãos um ministério e Ele confia esse ministério em nós. E nós precisamos de vigiar, amados, para não começar a brincar com as coisas de Deus. Não começar a fazer pouco com aquilo que Deus nos entregou, com aquilo que Deus nos confiou. E Sansão começou a brincar com as coisas de Deus, né? Ele não podia se achegar a o corpo morto, né? Que seja de animal, que seja de ser humano. Ele era totalmente separado para o Senhor. E ele começou então a desobedecer a ordem do Senhor, né? Até que um dia ele ficou tão cego espiritualmente que ele conta o seu segredo. Ele conta o seu segredo para Dalila. Olha, eu não posso cortar o meu cabelo. Na minha cabeça não pode passar navalha. E aí ela descobrindo, né? E Dalila hoje aponta para o inimigo das nossas almas, que quer, porque quer, descobrir o nosso segredo com Deus. E então ela espera que ele venha dormir, né? Raspa a sua cabeça. E ali então ele perde a sua força. Porque, mais uma vez, Sansão desobedece a palavra do Senhor. E ali a gente vê que foi muito triste o fim de Sansão, porque ele perdendo as suas forças, os filisteus chegaram. A Bíblia diz que os filisteus chegaram, a Bíblia diz que os filisteus furaram os olhos de Sansão, os dois olhos
e ele ficou cego dos 2 olhos. Uma pessoa que começou tão bem, cheia de propósito, né? Que tinha, assim, uma promessa linda do Senhor. E agora está totalmente entregue nas mãos dos inimigos e totalmente cego. Este é o futuro daqueles que brincam com as coisas de Deus. Este é o futuro daqueles que não levam a sério, não obedecem ao Senhor. Até pode começar bem, seu ministério pode começar bem, mas quando nós deixamos de obedecer a Deus, então o Senhor, ele chega um momento que o Senhor dá um basta. E aí então a Bíblia diz que Sansão ele é levado, preso, né, e cego. E de vez em quando eles faziam ali as suas festas, eles mandavam que trouxesse ali Sansão. E ele vinha palpando, né? Porque estava cego e ali para os filisteus eles faziam festa, eles zombavam, eles riam. Porque é isso que o diabo faz. Vai levando a pessoa, vai levando a pessoa para o engano, achando que a pessoa está certa, né? Até que a pessoa fica totalmente cega. E quando chega a esse ponto da pessoa ficar totalmente cega, aí é o momento que o diabo, o inimigo, começa a zombar, a zombar. Mas a palavra do Senhor disse que Sansão teve um momento que ele volta para Deus, ele pede perdão ao Senhor e pede ao Senhor de volta a sua força. E então o Senhor devolve para ele a sua força, o seu cabelo volta a crescer, né? E o Senhor devolve também para ele a sua força. E a Bíblia diz que ele vai para o pilar que sustentava aquele lugar onde estavam ali festejando, zombando dele. E ali ele então derruba aquele pilar e ele morre muito mais pessoas do que ele matou em vida. Mas ele também morreu, porque há um preço para o nosso pecado. Então, que essa palavra venha chegar ao seu coração. Você tem um ministério, você tem um chamado de Deus na sua vida. Não faça pouco daquilo que o Senhor fez por você. Não faça pouco daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Mas o tempo é de nós termos a certeza que nós somos chamados pelo Senhor. E fomos chamados para ser santo, assim como Ele também é santo. Fica para a nossa meditação. Não vamos brincar com as coisas de Deus, mas vamos levar a sério aquilo que o Senhor tem para nós. Amém?